gente vai mostrar para você um trecho do terceiro painel do evento, o nosso CNN Talks Infra Energia para o Futuro. Yuri Mendonça, que é CEO da CEMIG, Pablo Toledo, diretor de comunicação da BYD, e o deputado federal Arnaldo Jardim discutem as ações de descarbonização no nosso país. A gente mostra para você. E fazer das suas palavras as minhas. João, isso aqui é muito importante, o que você está promovendo. Bruno, a gente precisa discutir, um fórum como esse é muito importante para nós, porque a gente está vivendo uma transformação e esses números falam muito alto, né? E a gente não teve tempo de discutir essa transformação e acho que isso é um pouco de uma tempestade perfeita, né? De por que a gente vendeu 10 mil carros elétricos de uma hora para outra e o país está preparado para isso e a gente não teve tempo. E vou um pouco na esteira da CEMIG, que comemora excelentes resultados, e a BYD comemora excelentes resultados. De uma hora para outra, o carro mais vendido do país é um carro elétrico, e a gente não parou para discutir se o país está preparado e tem estrutura para isso, e que energia que nós temos, né? E as nossas agências estão prontas para regular isso, e a indústria tem suporte, né, tarifário para vir para cá. A China tem, mas outros países, as indústrias de outros países estão prontas para vir para cá e investir no nosso país. Então, esse debate que a CNN propõe é muito rico para nós, e é importante que a gente tenha um fórum como esse. Para nós, é um cenário muito positivo. E eu não sei se as pessoas estão familiarizadas com a história da BYD, mas a BYD não é uma montadora. É uma empresa que nasceu como uma empresa de bateria, né? De bateria para celular, pela mente de um engenheiro químico que viu ali no meio dos anos 90 uma demanda de bateria para celular, para atender a Motorola e a Nokia. E, a partir de uma tecnologia de bateria, desenvolveu 4 grandes unidades de negócio: mobilidade elétrica, transporte ferroviário. Ontem, com muita alegria, a gente inaugurou a linha 17 do metrô, que estava prometida para a Copa. Não falaram que Copa. Então, inaugurou para a Copa. Graças a engenheiros da BYD, para uma bitola específica. Então, transporte ferroviário, energia limpa, painéis solares e inversores para painéis solares, e eletrônicos, chip, semicondutor, vários elementos de smartphones, iPads e tudo mais. E a BYD ficou conhecida no Brasil por causa dos carros, mas tem uma série de produtos derivados de bateria. E agora, a bateria vai ser um elemento muito importante para a gente não sobrecarregar a rede elétrica, e esse vai ser um outro debate que vai estar posto à mesa, né? A partir do aumento da frota elétrica e também híbrida, porque no nosso caso o que a gente tinha até aqui era uma frota híbrida de carros a combustão com suporte de bateria, e no nosso caso a gente chama de super híbrido porque é um carro elétrico. O nosso carro híbrido é um carro elétrico com suporte de um motor a combustão, é um carro híbrido plug-in, então que exige também da rede elétrica. Então, a gente tem uma planta em Manaus de baterias para chassis de ônibus elétricos, que a gente vai transformar também numa planta de baterias estacionárias, que é um modelo de negócio que já funciona bem nos Estados Unidos, porque a rede hoje nos Estados Unidos é sobrecarregada por causa da grande frota de carros elétricos. Todo mundo carrega o carro elétrico no mesmo horário, das 6 às 10 da noite. E esse é um grande negócio para a BYD nos Estados Unidos, bateria estacionária. A gente não vende carro nos Estados Unidos, mas negocia bateria estacionária e assim não sobrecarrega a rede nos Estados Unidos. Mas, para me concentrar na sua pergunta, a BYD, no caso, estava preparada para essa explosão e tem um foco muito claro, está entre top 3 até 2028 e liderar até 2030. Yuri, já que o Pablo nos falou sobre esse interesse gigantesco do motorista brasileiro, como é que tem sido para oferecer a infraestrutura e a capacidade para o consumidor final conseguir, de fato, recarregar seu veículo depois de chegar do trabalho?
Antes de responder essa pergunta, eu queria somar força com o deputado Arnaldo, né, e com o Pablo aqui. A questão de BES ela tem um papel fundamental numa visão de harmonização do ecossistema das matrizes energéticas, né? E a gente, durante um bom tempo, tem usado a questão de subsídio com uma visão pejorativa, não uma visão estratégia de indução de tecnologia. Quando a gente pega hoje que a parte de armazenamento e BES hoje, a tributação dela é 79%, é maior do que bebida alcoólica, é maior do que cigarro, isso não pode ser normal. Dado a importância que a gente entende que BES tem no ecossistema, o quanto que isso pode ser usado, analogia, inclusive, do setor como um canivete suíço, tem várias aplicações, desde off-grid, desde situações de hibridização de usinas, uma série de questões. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de somar força nessas grandes tendências, como o Dr. Reinaldo falou também. Eu acho que essas mudanças e evoluções regulatórias baseadas em macro tendências, ela pode minimizar um pouco esses efeitos colaterais e trazer, de fato, uma estabilidade melhor para o sistema, a qual eu somo coro aqui com o deputado e com a mesa, né? Sobre a questão da mobilidade elétrica, a gente entende, numa visão de ecossistema, a importância de quem hoje é o provedor, né, no caso de energia por assinatura, também participar desse papel. A gente fez uma parceria o ano passado, né, no caso com a distribuidora Águia Branca, que é a distribuidora principal da BID no Brasil, onde a gente fez uma parceria que todo cliente, quando faz a aquisição do seu automóvel elétrico, ele tem uma oferta, um benefício diferente na CEMIG SIM. Então, enquanto a gente dava 12% de desconto na energia para usar na residência, quando o cliente comprava, quando ele compra hoje, né, o seu carro elétrico e opta por essa modalidade, ele tem 20% de desconto, né? Então, a gente entende que o nosso papel também é fundamental para incentivar essa adesão, porque se a CEMIG SIM tem como centralidade o cliente dela e o comportamento do consumidor, a gente entende que isso é um atrito no momento da venda, né? No primeiro momento que vai adquirir, sair de um carro a combustão, veículo a combustão a elétrico, né? A primeira pergunta, normalmente, do consumidor é: o que vai aumentar da minha conta de energia? Compensa ou não compensa? A conta passa de uma perspectiva quanto que ele gasta no biocombustível, quanto que ele vai gastar em energia elétrica. Se eu participo da jornada de aquisição, de decisão do cliente final, aonde que eu facilito essa decisão, né, a gente acaba também sendo, né, um impulsionador e um indutor, né, a uma visão de adesão à eletromobilidade. Então, a gente fez essa parceria, passamos no ano passado de 2 gigawatt-hora de capacidade de energia consumida por clientes da CEMIG SIM com veículos elétricos, né, o que para a gente nota também esse crescimento mês após mês, e a gente entende o nosso papel importante, né, a conduzir e facilitar esse momento de transição do biocombustível para a questão do veículo elétrico. Já que você mencionou a pergunta, me responde, aumenta? Qual que é o impacto do consumidor quando ele faz essa troca e instala lá na sua região? Ele aumenta quando você tem a perspectiva do veículo elétrico, ele aumenta o ticket médio de consumo, né? Então, nós estamos falando de um ticket médio do varejo, entre um cliente normal e um cliente que tem eletromobilidade, ele cresce em torno de 35% o consumo da unidade consumidora, né? Lembrando que ele consome, obviamente, o natural, mas ele consome também, né, a questão do veículo elétrico. Então, quando você introduz o veículo elétrico, automaticamente aumenta o ticket médio do cliente na ponta, né? Mas, então, obviamente, essa conta a mais, ela deve ser menor do que aquela paga hoje no posto de gasolina. Não, com certeza, né? Quando a gente faz o TCO como um todo, né, o aspecto da opção para a eletromobilidade, ela tem, né, uma visão de eficiência de custo para o cliente final. Então, além de a gente fazer um uso, né, consciente, além do comportamento de uso do veículo elétrico, quem tem e quem já usou sabe que é muito diferente o toque, tem uma questão também, né, de uso, né? Então, isso tudo é um somatório, não só de experiência numa questão, né, de direção, né, mas também um aspecto de consumo de energia e economia no final. Vende o carro para ele, Yuri. Pois é. Estou quase tirando o pedido aqui. Um banho de chuveiro elétrico. É que eu estou fora da área de construção da CEMIG. O TCO é o seguinte: você vai gastar 5 vezes a menos que um carro a combustão. O TCO que você tem que levar em consideração é que você, em Brasília, não vai pagar IPVA, aqui em São Paulo você não vai pegar rodízio, tem menos peça, a revisão não é a cada 10 mil quilômetros, a cada 20 mil quilômetros. A fila está formando uma fila ali. Seguro é mais barato. O TCO é incrível, porque você, entre 3 carros com maior
valor de revenda 2 são elétricos. E se tem dúvida... Saindo daqui, você já tira esse pedido e para com se tiver a dúvida em adquirir, eu vou ajudar aqui o Pablo, né? Você pode assinar um BID também como carro por assinatura através da Águia Branca. Então, aqui exatamente. você pode transitar numa experiência transacional, né, ou numa experiência definitiva. Vai firme que ele compra. Deputado, a gente está falando muito sobre os desafios atuais, né? O que podemos melhorar do jogo que está sendo jogado. Mas quando a gente pensa em energia, em transição e no futuro, há tecnologias absolutamente incríveis e maravilhosas. Tem desde tecnologias que já existem em outras geografias, como a eólica offshore, por exemplo, ou hidrogênio. O senhor que estuda a regulação no normativo desse setor, o Brasil está preparadinho para isso ou ainda tem um chão legal para ser construído? Primeiro, é extremamente excitante, né? Todo esse momento que nós vivemos. A transformação, a velocidade com que a inovação vem, a pesquisa abrindo novos horizontes, né? O céu é o limite e nem sei se ele é o limite, tá certo? É muito mais além disso, né? Do ponto de vista, por exemplo, do hidrogênio verde, foi mencionado no painel anterior como uma questão importante, mas distante. É verdade, distante. Vamos concretizá-lo. Por onde anda a questão do hidrogênio? Anda por uma formidável decisão necessária e indispensável da indústria siderúrgica, que é um dos vetores de maior impacto ambiental no mundo, a indústria siderúrgica, de buscar o aço verde. E por aí o caminho do hidrogênio é indispensável. E o Brasil, que exporta minério de ferro e que importa aço, poderá mudar esta referência. Termos aqui produção de aço verde com valor agregado. Hoje, essa situação da guerra está nos colocando desafios extraordinários do ponto de vista, além de toda a questão energética, da questão específica do fertilizantes. Está frequentando todas as notícias isso. A ureia, o gás, tá certo? Nós temos uma condição de ter o hidrogênio também como um fator indutor da produção de amônia verde, que é uma das que mais fecham a conta aí. A pergunta sua, Fernando, eu até tentei para poder me preparar, fazer a lição de casa, e eu queria mencionar alguns dados que eu acho que para todos nós que gostamos de números aqui e queremos ver as coisas não no plano das ideias, mas no plano dos negócios, né, como se desdobrar, mencionar o levantamento feito pela CNI, divulgado há 2 semanas atrás, quando a CNI lançou a sua agenda legislativa, fala de 20 projetos, no caso só do hidrogênio, já anunciados no Brasil, ainda não implementados, mas que tem a somatória, olha o número, de 188 bilhões. Nós estamos falando de números relevantes, festejando todo o 40 que você avançou, aquilo que foi a Magda, falando, portanto, de somatórios que dão um quadro muito promissor. Nós optamos na lei que tem do hidrogênio de baixo carbono, que foi coordenado pela comissão que eu presido lá, da Comissão de Transição Energética, nós inovamos, não há nenhum subsídio. O que há é um benefício em crédito quando o projeto se implanta. É uma outra filosofia de como tratar dessa questão. Então, quando o projeto for feito, ali você tem, no momento da operação, no momento da realização, você tem um diferencial tributário naquele momento. Não antes nenhum tipo de incentivo, sem medir a saída e com porta e data limite para você poder fazer. No que diz respeito à eólica offshore, é o tema também, eu mencionei a reunião do CNPE, a sua regulamentação está estabelecida para amanhã. Também no CNE há uma proposta, já circulou internamente no governo e deverá ser homologada mais. Deixa eu agregar um outro setor. Você mencionou eólica, hidrogênio, eu vou mencionar o combustível do futuro, né? Que é? O senhor foi relator. Fui relator dessa matéria. Todo capítulo relativo a biocombustíveis. Nós estamos falando do etanol, que já foi
desdobramento do combustível no futuro de 27 a 30 mistura. Hoje tem uma notícia já, fruto de conversa que nós tivemos com o ministro Alexandre Silveira, que é muito diligente nesse sentido, há estudo para ir a 32. No caso do biodiesel, foi uma das coisas que eu conversei ali rapidamente com a presidente Magda. Você acompanhou um trecho do CNN Talks com a batuta do nosso querido Fernando Nakagawa?